Bom dia, crentes! Rafa Sá aqui na área para a gente acompanhar mais uma devocional do Movimento. Estamos no dia 26 e hoje leremos a devocional A Centralidade de Cristo no Culto Doméstico, do pastor Walter Reggiani. Não se esqueça de pegar papel, caneta, o template de estudo que está na nossa bio do Insta e a Bíblia, tá joia? A leitura de hoje vai ser em Lucas, capítulo 18, os versículos 15 e 16. Então vamos à devocional. Cristo deve ser o centro de nosso culto doméstico e nossa vida doméstica deve ser um culto. Cristo deve ser o centro de nossa vida doméstica. Quando reservamos um tempo de qualidade para, em família, prestarmos um culto de louvor ao Senhor, nunca podemos nos esquecer de que Cristo deve ser o centro de nosso culto, pois Ele é o Emanuel, o Deus encarnado, o único meio pelo qual nos aproximamos do Pai. Não há culto a Deus sem Cristo. As crianças, assim como nós, precisam ser levadas a Cristo para chegarem ao Pai, mas muitas vezes elas são impedidas de irem a Cristo, pois a negligência no ensino, há erro no ensino, além do próprio coração da criança, que já nasce contaminado pelo pecado. A vida moderna, o entretenimento, o isolamento das pessoas e tantas outras coisas podem levar ao relapso no ensino às crianças, impedindo-as de serem levadas a Cristo. Mas corremos outro perigo, pois podemos nos preocupar com a tarefa do culto, com a agenda, incumprimos uma formalidade para desencargo de consciência e, mesmo assim, impedimos as crianças de irem a Cristo. Isso pode acontecer no culto na igreja, nas aulas da escola dominical e também no culto doméstico. Mas como? Lemos um texto das Escrituras, geralmente uma história para que as crianças fiquem mais atentas, e na hora da aplicação, ao invés de levá-las a Cristo, as levamos à religiosidade ou à moralidade. Lemos a história de José, Moisés, Josué e de qualquer outra personagem bíblica e finalizamos assim: você precisa ser como José, você precisa ser como Moisés, você precisa fazer o que Josué fez. E assim por diante. Com isso, sem que percebamos, estamos impedindo as crianças de irem a Cristo, pois mostramos a elas os seus pecados, mas que a solução está na mudança do comportamento e não na necessidade de um Salvador. Grande perigo, grande risco. Em todos os momentos precisamos lembrar que nossos filhos precisam nascer de novo e não simplesmente serem aperfeiçoados. Ótima devocional. Falou bastante ao meu coração e espero que tenha te abençoado também. Vamos à nossa pergunta do Catecismo. Essa é a pergunta 69 do Catecismo Puritano, de 1855. Olha a pergunta. O que é fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo é a graça de Deus, essa é a resposta, tá? Pela qual recebemos e descansamos só nele para a salvação, como ele anunciou no Evangelho. Amém, que assim seja a nossa fé em Cristo e que nós possamos sempre nos lembrar nas nossas leituras da Bíblia, quando a gente estiver ensinando especialmente as nossas crianças, de que a gente não está lendo a Bíblia procurando heróis, mas mostrando a nossa necessidade de um Redentor, um Salvador, que a gente se confronte nessas histórias, nessas passagens com o nosso próprio pecado e a nossa incapacidade de sermos moralmente retos, puros, no padrão que Deus merece, mas que a gente consiga identificar a nossa necessidade de um Salvador, um Redentor, Jesus Cristo. Vamos orar? Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Salmos 65, 5. Amém. Essa foi a devocional da manhã. Nos vemos mais tarde.
Tchau, tchau.